Oi, Josias, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Dimara, tudo bem com você? Esse feriado de chuva, né? Em Belo Horizonte, na região metropolitana, mas estamos aí firmes e fortes, trabalhando mais uma vez, falando sobre o futebol e também, obviamente, sobre o Cruzeiro nesta preparação final né, da decisão da Copa Sul-Americana. Me conta uma coisa, estava acompanhando a sua coluna, o tempo.com.br, você está cobrando bastante aí do marketing, né, da própria diretoria do Cruzeiro, para que faça mais propaganda dessa final, né, gente? Motive mais o torcedor, não só o que vai, obviamente, para o Paraguai, mas quem vai ficar aqui também, né? Exatamente, Dimara, eu coloquei isso na coluna porque eu estou percebendo uma movimentação ainda um pouco discreta. Primeiro, boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde também ao Lélio. Eu acredito que o Cruzeiro deveria ter feito mais. A gente sabe que o Cruzeiro está nessa final há algum tempo, né, Di? O Cruzeiro classificou-se vencendo o Lanús já tem algumas semanas e o Cruzeiro acabou deixando algumas situações passar. Inclusive até recebi alguns contatos, né, de certos torcedores do Cruzeiro até elogiando o conteúdo da coluna, porque realmente acho que o Cruzeiro poderia ter feito uma mobilização maior junto com o seu torcedor, da parte institucional, colocando esta final em evidência. Obviamente, hoje, o que se fala muito no Cruzeiro não é esta final. A gente está falando muito sobre especulações. Obviamente, isso vem de fora, né? Não vem de dentro do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro mas, de qualquer forma, isso acaba influenciando. Acaba influenciando na própria torcida, né, Dimara? A torcida hoje também está muito preocupada nos noticiários para querer saber o que vai acontecer, se Gabigol vai chegar realmente no Cruzeiro ou não, quais são os reforços para a próxima temporada. E o Cruzeiro tem uma final de Sul-Americana daqui a exatos 8 dias pela frente. O que eu coloco na coluna é o seguinte: o Cruzeiro poderia talvez ter feito um treino aberto à torcida. Até conversava com pessoas do Mineirão que me disseram que o Cruzeiro poderia ter ligado para o Mineirão, ter solicitado algum tipo de abertura do estádio para poder realizar um treinamento aberto, que não teria impedimentos, até porque estamos em uma data FIFA, mas isso não foi feito. Mais uma vez, né, Dimar, caberá à torcida do Cruzeiro fazer essa mobilização, porque o Cruzeiro vai, pelo menos o que nós temos visto nas redes sociais, é que na terça-feira, às 14h, lá no aeroporto de Confins, será feito aquela coisa, aquele última despedida, né? Isso. Como o pessoal fala, sempre coloca o aero, né, ali na frente, no caso do Cruzeiro, o aerozeiro, que vai ser realizado exatamente no aeroporto de Confins e que tem uma grande mobilização da torcida para poder empurrar esse time. Mas, como eu coloquei na coluna, acho que realmente pecou bastante. A gente tem visto alguns conteúdos no Cruzeiro, nas redes sociais, que são conteúdos também que foram feitos naquele Media Day que a Conmebol proporciona para que possa ser feito, né? Algumas questões do jogo, algumas questões do Racing e tal, mas a gente tem que lembrar que esta é a possibilidade do Cruzeiro voltar a ser campeão internacional depois de 26 anos, o último título conquistado naquela Recopa Sul-Americana de 1998, vencendo o River Plate. E eu até coloco na coluna que o Cruzeiro poderia ter talvez colocado mais em evidência alguns ex-jogadores do clube que possuem realmente um currículo de conquistas internacionais, para que fizesse conteúdos com esses ex-jogadores, pudesse colocar eles nas redes sociais do clube, mostrando a importância e como é ser campeão internacional com o Cruzeiro, e levando até mesmo esse tipo de motivação para os jogadores que estão no atual elenco, porque do atual elenco, obviamente, o Cássio, grande vencedor, mas não é o do Cruzeiro, ele não conquistou títulos pelo Cruzeiro. O único jogador que possui este currículo é realmente o Lucas Silva, que já conquistou grandes títulos pela equipe do Cruzeiro. Então acho que poderia ter tido uma mobilização tanto da diretoria quanto do marketing, das redes sociais, não sei, da comunicação. Sim. O Adilson Batista tá aí, pô. Ele foi campeão da Supercopa em 91. E, aliás, 91 e 92, e nas duas ele se contundiu. Verdade. Né? Ele se contunde lá contra o River Plate, as duas vezes, se eu não estiver enganado. Ele foi campeão da Supercopa. Foi 2 vezes. E mais do que isso, né? Foram as 2 fraturas importantes que ele teve de joelho na carreira dele, né? Isso mesmo. Enfim, e além de tudo, né, o Lélio também comandou o Cruzeiro em finais sul-americanas, né?
Inclusive perdeu uma final de Libertadores no Mineirão, né? É bom, ele é bom também para explicar isso tudo, como é que aconteceu, por que foi, não sei o quê. Eu espero até que eles tenham levado, não tenham contado pra gente, mas que tenham levado ele lá para falar alguma coisa, né? Pra explicar que ninguém ganha de véspera, né, Josias? E nem pedindo bicho a mais. Exatamente. Desculpa, eu falei. Vai. Exatamente, Di. Inclusive, até lembro de você fazendo uma pergunta pro Adilson depois daquela final de 2009 lá, uma pergunta tática e tal, eu lembro dessa situação, né? Então, assim, realmente eu acho que faltou um pouco de ter essa mobilização, talvez o Cruzeiro até faça isso na próxima semana, só que como eu coloquei na coluna, tá muito em cima, né, Dimara? O Cruzeiro vai viajar terça-feira, então não tem o que fazer mais, na verdade, agora é só torcer para que os treinamentos que o Cruzeiro vem fazendo aí, inclusive treinamentos agora, como o de hoje, né, que foi totalmente fechado à imprensa, que esses treinamentos possam render isso e, obviamente, contar com essa experiência de Fernando Diniz, que foi campeão recentemente da Recopa e também da Libertadores, então ele também tem esse know-how, vamos dizer assim, para poder trazer esse espírito pro Cruzeiro. E óbvio que os jogadores também vão tentar, assim, vão querer sentir isso, né? Eles têm esse sentimento de urgência. Mas o que eu destaco também na coluna aqui para dar uma finalizada é a questão do Racing. Porque as notícias que temos visto da Argentina é de uma mobilização muito forte da torcida do Racing, algumas questões até relacionadas à questão mesmo de compra de ingressos no setor do Cruzeiro, que não foi confirmado em nenhum momento ainda pela Conmebol ou pelo Cruzeiro, mas que há uma possibilidade disso ter acontecido realmente. É um time que também carece aí de títulos, né? Não disputa uma final internacional há praticamente mais de 30 anos, inclusive a última final foi contra o próprio Cruzeiro, né? A história coloca os dois novamente frente a frente. Verdade. E a torcida do Racing é uma torcida muito apaixonada e a gente tem visto, o jogo contra o Corinthians foi uma loucura total, eles estão muito imbuídos e eu acho que era para trazer esse sentimento também para a torcida do Cruzeiro. É um jogo importantíssimo, um jogo que vale uma mudança de chave no Cruzeiro, uma retomada de um time vencedor que pode conquistar um título internacional e vai enfrentar um adversário que também está sedento, faminto por uma conquista e, claro, para os argentinos esse jogo vale bastante, além, claro, da história do Racing, porque é o único time argentino que sobrou dessas competições internacionais e a única possibilidade que eles também têm de vencer o Brasil nessa disputa direta de títulos nas competições da Conmebol. Então, é uma mobilização muito forte. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter feito mais em relação a isso. E agora, realmente, para você sentir o drama, né, Dimara? A gente não sabe até agora se vai ter um telão em algum lugar que o Cruzeiro vai colocar para que a torcida possa ver, né? Então, então realmente eu acho que faltou um pouco dessa característica de um despertamento, vamos dizer assim, do Cruzeiro para a importância dessa final. Boas cobranças, Josias. Gostei, porque tem que olhar esse outro lado também, obviamente. Coluna do Josias, quer saber mais, o que ele escreveu mais, tudo, o tempo.com.br. Valeu, Josias. Bom restinho de feriado pra você, viu? Muito obrigado, Dinho. Um abraço também pro Lélio. Ô, Lélio, o Minas tá caminhando muito bem aí, né? Sempre na liderança, mantendo a liderança do NBB, né? Aliás, hoje é aniversário do Minas Tênis Clube, né? Olha! Só pra lembrar aí, outra. Isso. Vencemos 89 anos, né? Vencemos o até então terceiro colocado, o Corinthians lá do Rio Grande do Sul, uma grande vitória. Estamos firmes nesta temporada, hein, Jojo? Exatamente.